A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estou aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Eu sei que você talvez não me conheça, porque eu acredito que eu nunca dei uma pré-aula para a sala de juniores, mas hoje eu vou aqui te ajudar na lição de número 5, que tenha como título O Coração Entristecido, tá? Essa lição muito abençoada dessas crianças de 9 e 10 anos, crianças que já falam bastante, que são bem reflexivas, que eu tenho certeza que você pode abordar muitas coisas e reflexões mais profundas, porque eles já compreendem, tá bom? Então, o que acontece? Nós estamos agora, ao longo de todo esse trimestre, falando e louvando a Deus com os Salmos. É o tema do trimestre. Salmos, esse livro lindo, que é um livro cheio de poesias, é considerado um livro poético, né? E aí eu vi que a tia Geisiane mostrou para vocês esse livro aqui, eu tinha lá em casa. Então eu trouxe para reforçar para vocês o benefício desse livro para sua aula. Talvez não dê tempo de você comprar, mas se você quiser comprar para nível de conhecimento seu mesmo, eu indico bastante. Esse livro aqui, ó, maravilhoso, tá? Tem aqui na nossa livraria da igreja. Se você não for daqui da nossa região, você pode comprar também pela internet, também vai ter, tá? Porque é um livro que tem bastante assunto sobre o livro de Salmos. E esse aqui, ó, olha, alguns salmos, eles são bem curtinhos, algumas explicações bem pequenininhas, tá certo? Mas alguns outros salmos, eles são bem explicativos. São ilustrações belíssimas, então eu aconselho você até para ter na sua casa, tá? Se você for professor, não, porque eu não sei quando é que eu vou dar esse assunto novamente, mas você sabe que as lições da CPAD, elas voltam a dar o mesmo assunto. Então, se você comprar esse livro, você não vai se arrepender. E aqui tá a explicação, ó. Olhando mais de perto sobre o Salmo 42. Aqui tem uma corça, ó, tem uma imagem bem bonita. Se você tiver, você pode até mostrar para as crianças, mas se você não tiver esse livro, fique em paz, certo? Você pode pegar essa imagem da corça na internet para elas poderem entenderem esse Salmo 42. E aí eu vou deixar para você aí no link da descrição esse panorama aqui sobre o livro de Salmos, que vai estar todo um resumo sobre o livro de Salmos, que você pode mostrar às suas crianças e se você puder fazer impressão para dar para todas, é bom. Caso não, você pode colar lá como mural na sua sala da EBD, para que durante todo o trimestre você possa relembrar sobre pontos específicos do livro de Salmos. E aí, quem sabe, ao final, você pode fazer um quiz de perguntas com eles para ver o que eles mais sabem de curiosidades sobre o livro de Salmos, que é aqui, ó, o 19º livro da Bíblia e faz parte da divisão dos livros poéticos, tá bom? Então aqui, ó, é uma coleção de hinos, né, e súplicas aqui no panorama que você tem aí acesso, vai ter. Ó, tem mais de 150, aqui tem capítulos, né, mas podiam ser versos também. E o Salmo é um livro antigo e também muito citado no Novo Testamento. Então aqui você vai ver, ó, você vai ver aqui que tem tipos de salmos, ó. Tem salmos de louvor e adoração, salmo de lamento, salmo de ação de graça, salmo de romagem e salmo reais, né? Então aqui está explicando quais são os salmos de cada categoria, tem dizendo o que significa cada tipo de salmo desse. Então eu acredito que esse panorama aqui vai ser muito legal para que você possa enriquecer a sua aula da escola dominical. E se você quiser deixar ele maior, ampliado, você coloca aí na hora da impressão, você coloca de 12 por folha e vai ficar maior. E se quiser fazer menor, também você pode fazer na impressão aí, diminuindo, porque aí você pode deixar assim, ó, metade da folha para distribuir para os seus alunos e quem sabe ali guardarem na Bíblia, tá bom? Para que eles possam ter esse resumo de um panorama geral de todos os pontos principais de Salmos. Ah, tia, eu não consigo fazer impressão, eu não tenho acesso à impressora. Tá bom, não tem problema. Você vai pegar a imagem que tá aí no PDF para você e você vai fazer um painel. Pega aqui, ó, escreve, desenha, pode fazer a mesma ideia, faz uma clave de sol, vai colocando os pontos principais. Se tiver coisa aqui que você acha, não, eu acho que não é legal eu colocar aqui sobre isso aqui, ó, não, acho que não é interessante, então você vai e não coloca, mas seria muito legal que você pudesse montar esse panorama na sua sala, seja por impressão, seja numa cartolina, vendo o que tem aqui. Você tem habilidade, eu sei. O Senhor sempre coloca a gente em lugares que ou Ele vai nos capacitar para aquela obra, ou então a gente já tem capacidade, né? Então eu creio que você vai conseguir fazer esse panorama ficar bem bonito e exposto aí na sua sala da escola dominical para durar o trimestre inteiro, tá bom? Então vamos lá para a lição de hoje. Qual é o versículo de memorização? Está lá em Salmos 27, versículo 14, que diz assim: confie no Senhor,
tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Então você percebe que esse versículo vai falar sobre a confiança em Deus, justamente porque aqui no Salmo 42 nós vamos falar exatamente sobre a necessidade e como o salmista aqui estava sedento pelo quê? Sedento por Deus, né? Pela presença do Senhor. Então você vai explicar às crianças sobre a confiança e também falar sobre que é preciso explicar que qual é o objetivo, que a tristeza faz parte da vida cristã, porém ela não é permanente, porque as crianças precisam entender que a frustração é importante, sabe, para a nossa vida e para o nosso crescimento. Muitas vezes nós estamos entristecidos com alguma coisa, mas isso não vai determinar toda a nossa vida. É um momento, é algo que está ali, que a gente está passando e é passageiro, porque a alegria do Senhor, ela vai sempre nos renovar. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, né? O memorizando vai estar lá, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem da manhã. Eu falei o versículo errado, né? Eu falei que era lá em Salmo 27, 14. Mas, na verdade, o Salmo é em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã vem a alegria, que é justamente o tema que vai coincidir com a história bíblica todinha, tá bom? Em Salmo 30, versículo 5, a parte B. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu falei errado porque eu escrevi aqui errado na hora do PDFzinho, tá? Então, o que acontece? Esse salmo de hoje, você vai ver que vai falar justamente sobre a corça que anseia, que ela está lá procurando alguma coisa para saciar a sua sede, e você pode já entrar com as crianças nesse assunto sobre sede. Você pode colocar na sua mesa uma jarra de água e você pode ir colocando a jarra de água no copo e mostrando a eles, e vai falando sobre a sede, dizendo o quanto um copo de água, quando a gente está com sede, nos refresca, e você pode pedir para que eles possam dar exemplos. Você já correu, já andou muito, já estava num calor muito grande, de repente você queria água e não tinha, e quando você encontrou aquele copo de água refrescante, como foi sua sensação? Uma sensação de alívio, né? Então, justamente, esse é o mesmo sentido da corça, desse animal, que ele estava com sede, e era um animal muito comum lá em Israel, que saciava a sua sede junto a ribeiros de águas, junto aos ribeiros de água. Então era exatamente como o salmista aqui faz uma comparação, uma analogia ao fato da corça e saciar sua sede no ribeiro de águas, e o fato de a gente, como cristão, ter sede de Deus e se saciar em Deus, no rio da vida do Senhor, que Ele nos dá. Então, ele vai falando, ele vai contando a história desse salmo, vai contando a história desse homem israelita, que estava longe de Israel, e ele desejava ir adorar o templo, pois seu coração estava sentindo saudade daquela época. Por isso que ele diz assim, eu tenho sede da tua presença, ó Deus. Então ele estava ansiando. E apesar da imensa tristeza no seu coração, o salmista dizia que iria colocar a sua esperança no Senhor. Então esse salmo vai falar que nós podemos passar por dificuldades, podemos estar entristecidos, mas não devemos deixar de confiar em Deus, porque tudo isso é algo passageiro. Então você vai dando exemplos da vida da criança para que ela possa entender porque muitas vezes a criança, elas pensam que aquela situação da vida deles que está ruim é o fim da vida. Às vezes são coisas pequenas, como perdeu alguma coisa, uma amiguinha não quer falar com ela na escola, ou então porque ela deixou de fazer alguma coisa e a mãe reclamou, e aí ela pensa que é o fim do mundo, aquela tristeza ali, sabe? Mas também possa ser que tenha crianças que estejam passando por tristezas muito profundas. Pode ter perdido um pai, uma mãe, uma avó. Essa criança pode estar doente, alguém da família pode estar doente. Então ela pode estar vivendo tristezas realmente muito difíceis de lidar, principalmente para uma criança. Mas essa lição, ela vem como se fosse um bálsamo. Ela vem como se fosse um alívio. Ela vem como se fosse nos aliviar da nossa tristeza. Então nós vamos aprendendo que o salmista, que é preciso confiar ao Senhor em meio à sua oração e orar para que Deus possa lhe ajudar, para que Deus possa lhe acalentar. Então qual é a minha proposta que eu vou trazer? Você vai ver aqui que vai ter algumas atividades na lição que você pode usar. Mas a minha ideia é sempre trazer dinâmicas diferentes da que tem na lição. Porque as que tem na lição você já tem acesso aí, então você não precisaria dessa pré-aula. Então aqui eu estou lhe dando ideias que não tem aqui, tá? Como se fosse um plus, para que você possa escolher o que você vai fazer na sua lição. Então veja bem, como a ideia é de que a gente precisa sempre se chegar a Deus, que o Senhor nos conhece, conhece o nosso interior, e que nós devemos se chegar a Ele, como a corça tem sede, né? A gente deve se chegar ao Senhor.
porque a gente precisa ter cada vez mais vontade de buscar a Deus. Então, eu fiz aí para suas crianças, você vai ter um PDF assim, ó. Vai ter 3 imagens, e na parte de baixo aqui assim, ó, eu já cortei, 3 imagens para você, que seria aquelas... É como se fosse aqueles cartãozinhos que coloca na maçaneta da porta, quando a gente vai pro hotel, não tem aquela coisa chique. E você vai pro hotel assim, você coloca assim, coloca lá, não perturbe ou perturbe. Ou então quando você coloca lá dizendo que a pessoa pode entrar, né? A camareira pode entrar, poder ajeitar o quarto, pronto. Aí você não coloca um cartãozinho na porta, na maçaneta para dizer, então, eu fiz esse mesmo cartãozinho aqui. Aqui tá impresso papel normal, tá? Mas o que é que você vai fazer? Você vai melhorar, né? Você pega essa impressão aqui, você coloca no papelão, coloca no isopor, coloque alguma coisa para ficar uma coisinha mais durinha. Ou então você imprime já em papel cartão ou crochê, né? Que seja uma gramatura maior, 180. Se for 180 de gramatura já tá melhorzinho, já fica mais grossinho, porque aqui, ó, não tá firme, né? Mas eu queria só mostrar para você. Então veja bem, eu sou a favor de você dar isso aqui para cada criança. Se você não tiver como fazer a impressão, você faz à mão mesmo. Compra cartolina, pega o molde aqui, ó, é um moldezinho simples, tem um buraquinho aqui no meio e você dá para cada criança. E eu escrevi aqui, ó, lugar secreto, tem uma imagem aqui de um íconezinho de alguém orando, tá? Por quê? Qual é a proposta? É que você diga à criança que elas precisam buscar a Deus, independente da idade delas. E elas podem buscar ao Senhor porque Ele está disponível. Então elas podem orar, elas devem orar, porque são cristãos, já conhecem a verdade, já sabem o certo, o errado. Então a gente tem que incentivar nossas crianças a buscarem a Deus. Então esse cartãozinho do lugar secreto, cada criança leva para casa e em algum momento do dia, elas têm que já escolher o momento do dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, e elas vão colocar esse cartãozinho na maçaneta da porta e vai dizer assim, agora eu vou pro meu lugar secreto. Eu agora vou orar. Eu agora vou falar com Jesus, certo? E elas entendem sim, viu? Eu digo isso porque meus filhos já têm essa questão de irem e orarem a Deus sozinhos, não com esse ícone aqui, que fica muito melhor, eu confesso, mas ele já tem essa proposta. Então é uma oração simples, é alguns minutinhos, e você vai dizer, olha criança, cada um vai levar para casa e vai dizer aos pais que ganhou esse cartãozinho, que quando colocar isso na maçaneta não é para ninguém entrar no quarto, tá? Porque você vai orar e falar com Deus. E quando você está falando com Deus é a coisa mais importante que você tem a fazer. Então você vai para o lugar secreto. O lugar secreto é um lugar único de aconchego entre você e Deus. Então você vai lá para falar com Deus. Você escolhe um cantinho da casa, coloca na maçaneta da porta e vá para o seu lugar secreto. Então cada criança recebe esse íconezinho aqui, esse cartão, para colocar na porta. Tem que explicar aos pais como funciona. Se você quiser, você pode explicar, se tiver um grupo de pais. Se não tiver, não tem problema. A criança já sabe explicar, né? Ela explica que ganhou e ela, em algum momento do dia, tem que fazer uma oração. E na semana que vem, você vai perguntar à criança, e aí, quem foi para o lugar secreto? Quem orou a Deus? Quem usou o cartãozinho de acesso? E você vai mostrar isso como sendo algo divertido, mas é algo que vai ficar ali inculcado na cabeça dela, sobre a importância de ter um momento com Deus a sós. Porque às vezes tem criança que ora com os pais, que oram com as tias na igreja, mas que não sabem orar sozinhas. Então elas vão sendo estimuladas ao lugar secreto, para poderem descer nesse ribeiro de água do Senhor, para poder essa sede pela presença de Deus serem saciadas pelo Senhor, tá bom? Então tá aqui ó, o cartãozinho do lugar secreto, você pode ó, cortar, fazer a impressão, deixar melhorzinho, né? Aqui é só a ideia, e fazer com eles, já pode fazer isso aqui ao final da aula para mostrar, para que eles possam trazer para casa, né? E se quiser, você pode fazer e montar com eles na sala de aula mesmo, como se fosse uma atividade da própria sala, tá bom? E aí o que acontece? E aí eu queria propor para você também uma brincadeira chamada Corrente da Esperança. É uma dinâmica que vai ajudar as crianças a refletir um pouco mais sobre a tristeza e trazer alegria. Qual seria a proposta? Você vai dar cartãozinhos e envelopes a elas e você vai explicar que quando nós estamos tristes, nós podemos conversar com quem? Com Deus e pedir a sua ajuda. Assim como tem vários exemplos na lição, né? A lição vai falar de José, de Davi, de Jó. Então você vai pegar e falar sobre esses exemplos e contar que eles confiaram em Deus. Então você percebe que José, ele passou dificuldade na sua família. Davi passou dificuldades com o seu inimigo Saul, né? Além de também na sua família depois com seu filho Absalão. Teve também Jó, que perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Também teve o abandono, vamos dizer assim, da sua esposa. Então todos esses homens de Deus passaram por dificuldades e tristezas. Mas a história, graças a Deus, nos conta o final feliz dessas histórias. Então, nós podemos sempre falar sobre isso. E aí você vai dizer à criança para escrever cartas, chamada Cartas de Esperança. E aí essas crianças vão escrever uma carta, ou em casa, mas eu aconselho que seja na sala de aula, para dar
para garantir que elas façam essa atividade. E elas vão escrever uma carta de esperança, pode ser um versículo, você pode incentivar elas a escreverem palavras de encorajamento, dizendo para a pessoa confiar em Deus e a pessoa não ter tristeza, confiar em Deus como foi nas histórias de José, de Davi e de Jó. E aí você pede para ela escrever e essa proposta é Cartas da Esperança. Ela vai entregar para alguém que ela conhece, que ela saiba que está precisando daquela palavra de encorajamento. Caso a criança diga, eu não tenho tio, eu não conheço ninguém para mandar essa carta, não tem problema. Ela vai colocar no correio de alguém próximo da casa dela. Mas como assim? Você não tem noção do que Deus pode usar essas crianças. Nós já fizemos uma proposta assim na nossa igreja, em que as crianças entregavam cartas, só que aí elas tinham que fazer no seu prédio ou nos seus vizinhos. E aí depois, no grupo do condomínio, as pessoas mandando mensagem, dizendo quem foi o mensageiro que escreveu aquela mensagem, que disse pra gente aquela palavra que eu estava precisando naquela semana. Então você não tem noção de como uma criança pode ser usada por uma palavra de encorajamento para alguém que você nem sabe o que está passando. O Senhor pode usar essas crianças poderosamente. Então a proposta é fazer cartas e entregar para alguém que esteja precisando ou para alguém que você não conheça, mas que o Senhor vai te usar poderosamente. Então, você vai dizer isso para as crianças, né? O Senhor vai usar vocês, crianças. Vamos distribuir esperança para este mundo. Então, com palavras de encorajamento, tá bom? Essa proposta também é ao final da aula, para você fazer o fechamento da lição. E aí, depois que você falar sobre o Salmo, contar a história, trazer toda essa dinâmica e falar para eles, eu queria que você fizesse uma brincadeira com as crianças. Por quê? Tudo que você for fazer na sua sala de aula, até as dinâmicas, as brincadeiras, precisam ter a ideia de fixar o conteúdo, né? Não é interessante que a gente pegue um assunto que estamos falando e de repente a gente comece a falar sobre coisas que não tem nada a ver, que não vai fazer com que a criança fixe mais o conteúdo que você está falando naquela semana. Então eu criei para vocês aí o Caça ao Tesouro Sede de Deus, tá bom? Esse Caça ao Tesouro aqui tá aí, tá? Na descrição do PDF, tá tudo aí. Fique em paz. Você vai só baixar. Então veja bem, tá aqui o Caça ao Tesouro. Você vai colar lá e dizer que vai ter hoje uma disputa, certo? Com as crianças, divide as crianças em grupos e você vai explicar às crianças que elas estão agora prestes a embarcar em um caça-tesouro espiritual, tá? Não é um tesouro material não, mas você pode, ao final, dar algum prêmio para que ela possa ficar feliz, né? Algum prêmio material mesmo, feito em pirulito, para que possa dinamizar um pouco mais a questão do caça-tesouro, mas a proposta é espiritual. E aí o que acontece? O objetivo é buscar pista que nos ajudem a compreender como devemos buscar a Deus, assim como alguém tem sede de água. Quando a gente quer água, está com sede de água, em busca daquilo. Então a gente vai, através do caça-tesouro, fazer com que elas entendam como elas devem buscar a Deus, tá bom? E vocês vão falar também um pouquinho sobre o que é sede espiritual. Que assim como nossa garganta, ela fica o quê? Fica um pouco seca, pedindo água, a nossa alma também tem uma sede de quem? De Deus. Quando buscamos a sua presença, aí nós vamos encontrar essa água que vai vir para a nossa alma. Então você vai dividir em pequenos grupos, tá? Aqui, ó, a explicação de toda a dinâmica para você vai estar aí também. Você vai dividir, cada pista deve levar a próxima, né? Você sabe como é que funciona a caça-tesouro, né? Cada pista leva a próxima. E a última é o tesouro, que pode ser algo simbólico que você pode dar, tá bom? Então, na conclusão, você vai explicar às crianças que o tesouro final vai mostrar a elas, perguntar como elas se sentiram, né? Ao procurarem ativamente aquelas pistas que estavam lá, todas as pistas estão aqui, ó. São 4 pistas, tá bom? 4 pistas para as crianças. Eu coloquei já no PDF já as 2 pistas repetidas, replicadas, porque se você for dividir em grupo já tá tudo prontinho, né? Numa folha só. Então tá aqui, ó. As pistas serão sempre em versículos da Bíblia. A primeira pista tá lá aqui em Jeremias 29:13. E essa pista aqui, a proposta é que você coloque ela dentro da Bíblia, ou perto da Bíblia, né? E aí você pode esconder essa pista entre algumas páginas e marcá-la, e quando abrir, alguém do grupo tem que abrir no versículo da Bíblia e ler em voz alta, tá certo? Quando ela achar essa segunda pista, aí você vai dizer assim, muito bem, agora você vai explicar onde está a segunda pista, e a segunda pista você vai colocar perto de um recipiente de água, ou de uma garrafinha de água. Se aí tiver um garrafão de água na sua sala, você bota uma garrafinha próximo, ou ao lado de uma planta, como se fosse alguma coisa que anseia por água. E aí a segunda pista vai estar lá em Salmo 42:1. Como a costa anseia por águas de correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A terceira pista, você vai colocar em um lugar que estiver já arrumadinho, pode ser como uma mesa, ou perto de algo que vai representar uma ordem, certo?
Se você tiver alguma balança de brinquedo, você pode levar nesse dia e colocar próximo, tá bom? E aí a terceira pista tá aqui, ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a última pista está lá em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa pista deve ser colocada perto de um coração de papel ou perto de uma figura que represente o amor de Cristo, que pode ser um adesivo da imagem de Jesus, para que seja uma lembrança de que Jesus é a nossa verdadeira fonte de água vida. Então, veja bem, de água viva. Eu falei aqui, mas você, ao ler, você pode compreender um pouco mais, né? E você vai ver aqui, vai estar aqui na explicação das pistas, ó. Pista 1, o que você vai falar, tem dizendo onde você deve esconder. Pista 2, o que quer dizer aquele versículo e aonde deve esconder. Pista 3, o que ele quer dizer e aonde deve esconder. Pista final, o que quer dizer e aonde deve esconder. Então, o caça-tesouro está todo pronto, todo pronto. Tanto as imagens, como a explicação da atividade, como também a explicação de cada pista e onde deve ser colocado. Você leia atentamente, para que você não seja pego de surpresa na hora. E todas as pistas estão aqui, ó. Tá vendo? Para você cortar e para você montar e fazer essa brincadeira dinâmica. Assim que você terminar a aula, você já faz. Assim que termina a aula, eu aconselho que você já faça o caça-tesouro. E as outras atividades, se assim você achar bem, você vai fazer ao final da aula, para poder ser como se fosse uma fixação do conteúdo. Então, tudo isso vai estar disponível para você aí no final da aula. Eu espero que a história dos Salmos e essa lição tenha atraído você, dado consolo a você, professor, e você traga consolo aos seus alunos. Eu tenho certeza que essa lição tem falado aos nossos corações, né? Porque os salmos são conversas de vários homens de Deus. Embora tenha 73 salmos que foi de Davi, mas tem salmos de Corá, tem salmos que são desconhecidos, tem salmo de Moisés, tem salmo de Salomão. Então, com certeza, algum deles tem falado com você. Eu espero, querido, que essa aula tenha ajudado você, tenha sido útil para o seu crescimento. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe e comente para que o canal da nossa igreja possa ser cada vez mais fortalecido, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.